porta carregando em si a culpa, carregando em si a vaidade, o orgulho, o egoísmo, a sensualidade, os vícios, que são âncoras a nos prender nas escolas que nos trarão dores, nos chamando ao arrependimento, nos chamando à verdadeira felicidade. Meus amados, a maior alegria que se pode sentir está na bondade de servir e, sobretudo, de reconhecer a igualdade com que o próprio amor cria e que nos traz sempre lições de fraternidade, ações de solidariedade. Cada ser que abriga em si julgamentos ferozes, abriga dores, fugas, que o colocarão diante de ações parecidas. Ah, meus amados, sintam a luz do próprio amor, são mãos estendidas. Estendam vossas mãos aos que hoje caídos ainda buscam na violência e nos crimes o regozijo do ser. Ofertem mãos humildes que consolam, que soerguem. Todos nós estivemos frente a frente em cada queda com essa luz divina que nos buscará até o dia em que faremos parte do seu brilho. Vamos então, dentro dessa mensagem tão linda que nos traz o conhecimento, Jesus, aos nossos anjos, que nos traga a paz, que traga a paz a essa casa, a todos que aqui estão, a todos que aqui trabalham, a todos que aqui oferecem a sua mão, o seu coração, a fraternidade que é existente a cada um de nós. Senhor Jesus, esteja conosco, auxilia-nos no entendimento do estudo e que esse conhecimento nos mostre um caminho mais seguro a andar, a caminhar a Ti. Obrigada, Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe, nos proteja, que proteja o nosso irmão, que fará o estudo junto conosco e nos encaminhará no conhecimento do que hoje será exposto. Que assim seja. Então, hoje, nós contaremos com o Francisco, que vai, então, trabalhar conosco as questões do capítulo 8, dentro da Lei do Progresso, e Francisco trabalhará conosco dentro do item 5, Progresso da Legislação Humana. Nós estamos nas questões 7, 9 e 5, mas Francisco voltará um pouquinho nas 7, 9 e 4, só para que a gente possa ter um melhor entendimento e no segmento do estudo. Ok? Que a paz do Senhor Jesus esteja conosco nessa tarde. Francisco. Boa tarde, meus irmãos. Na tarde de hoje nós vamos dar prosseguimento aos estudos que nós estamos fazendo do Livro dos Espíritos. Como nossa irmã Sandra falou, nós estamos ainda no livro 3º ou terceira parte, no capítulo 8º, Lei do Progresso, e no item 5, Progresso da Legislação Humana. No domingo anterior, o nosso irmão Luiz Ângelo, ele iniciou esse item 5, o progresso da legislação humana, que se inicia na questão 794. Nós vamos, para pegar o ritmo, nós vamos ler novamente essa questão, para depois nós darmos prosseguimento aos estudos. Então, na questão 794, Kardec indaga da espiritualidade. A sociedade poderia ser regida somente pelas leis naturais,
sem o recurso das leis humanas. O que são essas leis naturais, meus irmãos? Nós sabemos que são as leis de Deus, são as leis morais. Leis essas que constam, que estão na nossa consciência, né? Porque nós sabemos o que é certo e o que é errado quando nós estamos procedendo de uma maneira correta ou não, né? Então, essa questão ela é muito importante porque ele faz essa pergunta: será que nós poderíamos ser regidos apenas pelas leis naturais? E os Espíritos respondem: poderia, se os homens as compreendessem bem e quisessem praticá-las. Então, seriam suficientes. Mas a sociedade tem as suas exigências e precisa de leis particulares. Então, a pergunta é se poderia. E os Espíritos respondem: sim, poderia. Se nós, se os homens compreendessem bem essa lei. Será que nós compreendemos bem as leis divinas, as leis de Deus? Se nós compreendêssemos e também quiséssemos praticar. Não é só compreender. Compreender, às vezes, a gente compreende. Mas o que eles estão nos dizendo aqui é que se a gente compreendesse bem, compreendesse melhor, e também nós quiséssemos, nós colocar em prática nas nossas vidas. A gente poderia naturais. Elas seriam suficientes. Mas, muitas vezes, o que acontece? Nós precisamos de leis específicas. Por quê? Porque a gente ainda não tem essa disciplina, de agir de acordo com a nossa consciência, com aquilo que nós já sabemos, mas e que às vezes a gente ainda não faz. Vamos dar só um exemplo simples. As leis de trânsito, por exemplo. Nós sabemos, que as leis de trânsito são aquelas que regulam a nossa conduta quando nós estamos dirigindo. Então, são colocados em locais apropriados para que a gente não. Porém, às vezes, somente não é suficiente. Os legisladores de trânsito precisam colocar também os quebra-molas. A velocidade que está ali determinada, Não corra além de 10 quilômetros, uma velocidade próximo das escolas. Aí a gente vai e coloca o carro no excesso de velocidade, ultrapassando ali o limite. Mas aí a gente ainda não tem. Vamos colocar os pardais também, para ver se eles, sendo punidos, pagando multas, se eles melhorem. Aí colocam os pardais, aí quando a gente vai pagar a multa, toda a cidade, não os locais proibidos, a gente está ali, aquele local é para cadeirante, mas a gente, peraí, rapidinho, eu vou ali rapidinho, vou entrar rápido aqui. Nenhum cadeirante aqui, a gente não está vendo, Vou colocar o carro aqui e vou ali rapidamente. Então, em razão de nós ainda não estarmos totalmente educados, praticando essas leis, as leis de Deus, a legislação humana precisa especificar ainda, determinar multas para que a gente, pelo menos, limite as nossas vontades de violar essas leis. Então é muito interessante que nós poderíamos viver de acordo com a nossa consciência. Peraí, mas se aqui está dizendo que é um local para cadeirante, por que eu vou estacionar meu carro aqui, Mas é rápido, eu vou só ali rápido, eu já volto. E muitas vezes a gente continua, a gente pratica uma infração, porque a gente está um pouco apressado naquele momento e não pensa no nosso próximo. Então era isso que nós gostaríamos de comentar,
né, a respeito dessa questão, e nós vamos agora para 795, onde nós vamos ler a questão e a nossa irmã Vilma vai ler a resposta. Qual a causa da instabilidade das leis humanas? Por que que as nossas leis humanas, elas passam por tanta mudança? Em determinado momento, elas dizem determinada coisa e em outro momento elas dizem outra. Porque essa inconstância nas leis humanas? Dona Vilma, por favor. Nos tempos de barbárie, são os mais fortes que fazem as leis. E as fazem em seu favor. Há necessidade de modificá-las à medida que os homens vão melhorando, vão melhor compreendendo a justiça. As leis humanas, à medida que se aproximam da verdadeira justiça, quer dizer, à medida que são e se identificam com a lei natural. Então, eles estão dizendo aqui, né, os Espíritos respondem que nos tempos de barbárie, né, os homens faziam as leis para se beneficiar, né? Até hoje acontece isso. As leis humanas, né, os legisladores, aqueles que têm essa incumbência de fazer as leis, eles fazem as leis com esse objetivo? Às vezes acontece, né? As leis beneficiar uma classe social, né, em detrimento de outra. Às vezes ainda acontece. Mas aí ele vem falando que, à medida que o tempo foi passando, né, houve uma necessidade da modificação. Por quê? Porque nós também fomos entendendo que essas leis precisariam de uma transformação, de uma adaptação aos nossos costumes, aos nossos atos, às nossas maneiras de ser e de agir. Então, em determinado momento, né, foram surgindo necessidades, e que essas necessidades precisavam de leis mais específicas para que elas fossem regulamentadas, né? Então, à medida que o homem vai entendendo a justiça, né, ele vai melhorando as suas leis. Mas esse progresso, ele acontece lentamente, né? É muito devagar que vai ocorrendo essas mudanças. Não é de uma hora para outra, porque nós sabemos que o progresso moral, ele é mais demorado do que esse progresso intelectual, né? Então a gente observa aí a ciência, né, progredindo muito rapidamente, os meios de comunicação, a tecnologia, esse nosso progresso físico, né, ele ocorre, né, a olhos vistos, como se diz. Porém, o progresso moral, que é a transformação do indivíduo, ele ocorre muito lentamente. Então, nós, à medida que a gente for entendendo melhor as leis de Deus, nós vamos realmente melhorando vagarosamente, como os Espíritos nos dizem. E aqui tem uma nota. Ana Vilma, pode prosseguir? São relativas à posição social. Mas, sob a influência de suas paixões, o homem criou, muitas vezes, direitos e deveres imaginários, condenados pela lei natural
e que os povos apagam de seus códigos à proporção que progridem. A lei natural é imutável e sempre a mesma para todos. A lei humana é variável e progressiva. Somente ela pode consagrar na infância da humanidade o direito do mais forte. Então, à medida, como nos diz aqui no comentário, né, Kardec faz esse comentário, né, à medida que a civilização foi se renovando, naturalmente, né, que foi necessário criar novas leis. Mas a influência das paixões humanas, como ele nos fala aqui, né, o homem criou muitas vezes direitos e deveres imaginários, condenados pela lei natural, né? Então, à medida que o homem, em razão do seu orgulho, do seu egoísmo, né, dessas paixões que o dominam, muitas vezes ele criou para ele leis imaginárias, né, que são leis diferentes das leis humanas. E aqui ele fala que a lei natural ela é imutável. Então a gente sabe que a lei de Deus ela não muda. Como nos diz o Evangelho, no seu capítulo 1, ela é de todos os tempos e de todos os países. A lei mosaica, né, passou por transformação, né, porque era uma lei humana. Moisés determinou lá, olho por olho, dente por dente, de conformidade com a situação existindo naquele momento, em que o povo era um povo muito agressivo, muito violento, né? Então, naquele momento, ele determinou que deveria haver por olho e dente por dente. Se alguém te ferisse, você poderia também ferir. Porque antigamente, quando, por exemplo, um animal invadia uma plantação de alguém, a pessoa ia lá, matava o animal e matava o dono também. Então, era uma violência muito grande. Então, Moisés, naquele momento, percebendo essa agressividade que havia, Moisés determinou, você não pode, você pode até matar o animal, então pedir para que a pessoa pague o prejuízo que você teve. Mas você não pode matar o animal e matar toda a família, porque você foi lesado no seu bem, né? Então, naquele momento, temos o mal com Deus, né? Então, as nossas leis são mutáveis, elas mudam com o tempo. Então, tipo de ação que ia contrária à lei de Deus, né, prejudicava o ser humano também. Então aí nós fomos mudando as nossas leis, né? Antigamente havia o duelo, né, onde um desafiava o outro, né, o outro no duelo, e aquilo era considerado uma glória, né, para quem matasse, né, porque a honra dele tinha sido ferida. Mas com o tempo essa lei foi desaparecendo, porque nós fomos entendendo que ela era uma lei injusta, né? Que não é desse jeito que se procede. E muitas outras leis, né, que foram mudando com o tempo, à medida que nós fomos entendendo a vida, entendendo essa relação, a convivência com o nosso próximo, e nós fomos melhorando a nossa convivência com os nossos semelhantes. E aí, nós temos a questão 796. Gente, deixa eu falar para vocês, se alguém quiser fazer alguma pergunta, né, porque às vezes, né, esse é um tema, ele é um tema muito instigante. Às vezes tem
tem algumas dúvidas que a gente pode ter, né? E se alguém quiser fazer, quiser perguntar, né? E se nós soubermos, né? Nós vamos responder, porque é um tema que às vezes exige um pouco de cuidado, né? Então, desejo imaginário. Fabiana, o que você acha aí do imaginário? Às vezes, quando a gente tem deveres imaginários, é porque a cultura, a lei te instiga a certos pensamentos. E aí você acha que você deve ter um procedimento que às vezes não está dentro dessa lei de Deus. Então, muitos preconceitos, muitas coisas que a gente vem quebrando ao longo do tempo, é justamente esses deveres imaginários. Então, por exemplo, antigamente, vamos pegar o casamento, era muito mais uma união econômica. Então, você não poderia escolher o seu noivo, eram os seus pais. Então, esse era um dever que era imposto. Mas não é pela lei de Deus, porque pela lei de Deus é amor. Então, vários deveres são o quê? Imaginários, justamente pelas leis que a gente cria e pela cultura que a gente tem. Então, com o progresso, muita coisa vai deixando de ser dever. Uhum. E outra coisa também é que, por exemplo, o que em determinada legislação, em determinado povo, aquilo ali é normal, é exigido pela lei, em outros não. Tem lugar que o casamento religioso é obrigatório. E tem outros que só o casamento civil já soluciona tudo. O casamento civil é ele que importa somente, né? Então, Interessante, e pela lei de Deus, o que importa? Em espírito e verdade, sentimento. É interessante, então qual que é a lei de Deus? É o sentimento que você tem pelo outro, independente do cartório, independente da igreja. A gente já tem ali a união estável, é a lei agora do casamento perante Deus, quando Jesus fala que Deus uniu, o homem não separa. Porque quando é por amor, nada separa. É sentimento, é laço. muito. Exatamente. Anda quer perguntar. Fabiana, a moça ali vai perguntar. Pode falar. Não matarás. Sempre teve peso diferente. Naquela época para agora, sempre teve algum peso diferente. O não matarás. Quer responder? Responde um pouquinho. O peso de Deus é o mesmo. É o mesmo. Aí quando a gente coloca assim, lei mosaica, a lei de Deus está nos 10 mandamentos. Porque o próprio Moisés, quando a gente tem lá, não matarás, não te dá direito se alguém matar alguém da sua família, você ir lá e matar. Então essa interpretação é de acordo com o que a gente quer, o interesse pessoal, principalmente dos poderosos. Porque quem faz a lei é lá no Congresso, não são nem advogados, são políticos. Então quando a gente fala não matarás, o não matarás em cada país, a gente tem uma legislação dos homens. Então tem país que tem pena de morte. Aí o que a gente pode entender? Que
Exatamente. Então, a lei, é por isso que a gente fala, a lei de Deus, em momento nenhum ela muda. Mesmo que a nossa interpretação do mal que o outro praticou, né, porque às vezes a gente acha, ele cometeu um crime bárbaro e aquele merece morrer, merece ser condenado, né, a morrer, né, através da injeção, né, mas a lei de Deus fala que não, né, fala que aquela pessoa ela pode ser recuperada, ela pode ser presa pelo crime que cometeu? Sim. Ela vai pagar uma pena pelo crime que ela cometeu. Mas tirar a vida, nós não temos esse direito, né? Tanto é que tem cidades, tem países que têm a pena de morte e outros não. Nos Estados Unidos, por exemplo, alguns estados americanos têm a pena de morte na sua legislação, mas em outros estados do mesmo país não tem a pena de morte. Então já houve o entendimento de que a morte daquele indivíduo, né, não vai melhorar a sociedade só porque ele morreu em razão de ter também cometido o crime. Aí nós estamos fazendo justiça com as nossas próprias mãos, né? E nós não podemos fazer justiça com as próprias mãos, como a lei de Deus nos fala. Então, na próxima pergunta, como o homem poderia... Não é essa? Não, né? É 796, né? A severidade das leis penais não é uma necessidade no estado atual da sociedade. Então, as nossas leis são rigorosas nesse momento, né? Está dizendo que a nossa sociedade, né, tem leis rigorosas. Não é uma necessidade da nossa sociedade, a gente não precisa, né, que tenhamos leis que realmente penalize o ser humano, né, por ele ter cometido algum crime. Será que há essa necessidade? Ana Vilma? Uma sociedade depravada tem certamente necessidade de leis mais severas. Infelizmente, essas leis se destinam antes a punir o mal praticado do que a cortar a raiz do mal. Somente a educação pode reformar os homens, que assim não terão mais necessidade de leis tão rigorosas. Então, olha a inteligência dessa resposta, né? Uma sociedade depravada, uma sociedade corrupta, né, como ele diz aqui, tem certamente necessidade de leis mais severas. As leis precisam ser cumpridas, né? Infelizmente, essas leis, né, elas têm a única função de punir aquele que praticou o crime, né? Ela não tem a função de prevenir aquilo ali, né? Então, a pessoa, vamos dar um exemplo aqui, a pessoa tirou a vida de uma outra, né? Alguém matou um pai de família. Então, pela nossa legislação penal, ele vai ser preso, ele vai ter que cumprir a pena por ele ter tirado a vida daquele cidadão, né? Então, ele vai passar, digamos aí, uns 10 anos preso, de 5 a 10 anos, ele cumpriu a pena. Ao deixar a prisão, ele não tem mais penalidade nenhuma. Porém, o prejuízo que ele causou àquela família, né, deixando a esposa sem o marido, os filhos sem o pai, ele não vai responder por aquilo ali, né? Enquanto a lei de Deus, né, a lei de Deus é diferente, né? Nas leis de Deus, né, como a gente vê lá no livro Céu e Inferno, né, o indivíduo tem que se arrepender primeiro, né, passar por uma expiação e depois reparar aquele mal que ele praticou àquele indivíduo, aquele cidadão. Então, quando nossas leis se aproximarem das leis naturais, nós naturalmente vamos ser informados, né, vamos ser responsabilizados por esse mal que nós praticamos àquela família. Nós vamos ter que reparar junto àqueles familiares o mal que nós fizemos. Então é por isso que ele fala aqui, né, que a lei de Deus, né, ela
ainda não é praticada na sua integralidade, né? Mas quando nós formos nos aproximando dessa lei, nós vamos agir de conformidade com o que ela tem nos ensinado. E ele fala que somente a educação, né? Mas que educação é essa que ele está nos dizendo aqui? É essa educação moral, né? Não é só a educação intelectual, mas é essa educação moral, da transformação moral de todos nós. De acordo com a doutrina espírita, né, a educação ela vai mudando o nosso comportamento. Essa educação de agir de acordo com a lei de Deus, de fazer as coisas de acordo com aquilo que a gente já tem conhecimento, né, de acordo com aquilo que a gente já compreendeu, que a gente sabe e que nós já aplicamos na nossa vida. É essa educação que ele está nos falando, que nos modifica e que nos transforma. Então, é essa educação que a gente vai precisar colocar em prática na nossa vida. E aí, ele continua aqui na questão 797, como o homem poderia ser levado a reformar as suas legislações. Eu não fiz... Só um minuto, dona Vilma. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão anterior? Então vamos prosseguir. 797, como o homem poderia ser levado a reformar as suas leis? De que maneira nós podemos mudar as nossas leis para que elas se aproximassem mais da justiça, de conformidade com os ensinamentos da espiritualidade? Pode ler a resposta, dona Vilma. Isso acontecerá naturalmente pela força das circunstâncias e pela influência das pessoas de bem que o conduzem na senda do progresso. Há muitas que já foram reformadas e muitas outras ainda o serão. Espera. Então a gente observa aqui, né, mais uma vez, aquilo que ele vem nos falando a respeito dessa mudança, dessa transformação, né? Então isso vai acontecer naturalmente com o tempo, à medida que nós formos entendendo, né, que determinado tipo de conduta, determinado tipo de comportamento nós não podemos praticar, né? E pelas forças das circunstâncias, né, nós vamos melhorando. E pela influência das pessoas de bem, né? Porque a gente sabe, né, que o homem de bem, né, ele procura sempre fazer o bem e praticar as leis de Deus de acordo com aquilo que ele já começa a entender. Então, o homem de bem é aquele que age de acordo com essas leis de Deus. É que ele observa se ele está praticando o mal, se ele prejudicou alguém, se ele perdeu a oportunidade de ajudar seu semelhante. Então, esse homem de bem, ele, à medida que ele vai agindo na sociedade e outras pessoas vão observando a sua maneira de ser, aquele comportamento vai influenciando as outras pessoas, né? Então, quando a gente observa o exemplo do Chico Xavier, um exemplo de humildade, o exemplo que esse homem deixou para nós de humildade, da prática da caridade, do amor ao próximo, essa influência atuou sobre todos nós, principalmente nós aqui do Triângulo Mineiro, né? Porque como ele morava aqui perto de nós, a gente via, né, o exemplo dele, né, de assistir tantas pessoas. Quantas foram aquelas que não foram lá buscar um consolo espiritual para as suas dores, para o seu sofrimento, e ele ali, naquela simplicidade, naquela humildade, né, passava para nós esse exemplo do homem de bem, do homem que age de acordo com as leis de Deus, de acordo com o Evangelho. Então, esse exemplo do homem de bem, ele realmente influencia a todos nós. E a sociedade, né, ela, vendo esses exemplos, ela vai também se modificando, né?
quantos de nós nos modificamos, né, por observar esse exemplo, não só o dele, mas de todos os outros, né? São muitos outros, Francisco de Assis, né, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá. Essas pessoas de bem influenciaram toda a humanidade e toda uma sociedade. Então, quando a gente observa esses exemplos, também a gente sente essa necessidade de se transformar e de mudar o nosso comportamento. E é o que ele falou aqui no final: espera. Há muitas vezes que já foram reformados e muitas outras ainda serão. Espera. Então, demora, né? Quantos milênios, né? Jesus veio aí nos ensinando a lei de amor, né? E somente agora que nós estamos estudando mais, que nós estamos aprendendo um pouco mais a respeitar o nosso próximo, a doutrina espírita veio para reforçar esse conhecimento, está nos dizendo aí que a gente deve agir de acordo com essa lei, né? Então, essas leis elas vão passando por mudança, vão passando por transformação, mas a gente precisa esperar, porque demora essa mudança de tempos em tempos. Elas ocorrem, mas elas demoram um pouco, né? Então, vamos para o próximo item, que é o item 6, que ele fala da influência do Espiritismo no progresso. Essa questão aqui, a 798, é uma questão muito importante, porque ela vem falar dessa influência que a doutrina espírita, né, tem no progresso da legislação humana, no nosso progresso também, né? Então aqui ele pergunta: o Espiritismo se tornará uma crença comum ou será apenas de algumas pessoas? Então o Espiritismo será uma crença geral ou apenas aquelas pessoas que praticam a doutrina espírita que vão ser influenciadas pelos seus princípios, vão ser influenciadas por essa crença? Ela vai ser uma crença geral ou não? Vamos ver o que os espíritos nos respondem. Certamente ele tornará uma crença comum e marcará uma nova era na história da humanidade, porque pertence à natureza e chegou o tempo em que deve tomar lugar entre os conhecimentos humanos. Haverá, entretanto, grandes lutas a sustentar, mais contra os interesses do que contra a convicção, porque não se pode dissimular que há pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio e outras por motivos puramente materiais. Mas os seus contraditores, ficando cada vez mais isolados, serão, afinal, forçados a pensar como todos os outros, sob pena de se tornarem ridículos. Então, olha que resposta bonita, né? Certamente que o Espiritismo vai se tornar uma crença comum, né? Uma crença geral, porque os princípios da doutrina espírita constam da natureza, né? A imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, né? A reencarnação, são princípios da doutrina espírita que fazem parte de toda a humanidade. Então, o Espiritismo, né, não é que o Espiritismo vai transformar, vai ser preciso que todo mundo vire espírita, não é isso. Não é isso que ele está dizendo. Ele está falando que esse conhecimento que os Espíritos nos trouxeram vai ser comum a todas as sociedades, em toda a Terra. Porque a gente já vê aí em muitos países pregam a reencarnação,
a imortalidade da alma, muitas vezes de maneira diferente da que o Espiritismo nos ensina, mas já existe essa pregação. Então, essa influência da doutrina espírita, ela também né, que diz que existe só uma vida, que todos nós precisamos aproveitar essa vida ao máximo, né, não né, através dos divulgadores, né, motivacionais, eles vão que eles não são religiosos, mas eles vão entendendo que realmente existe uma lei que você colhe de acordo com o que você planta. Essas leis que a doutrina espírita, então, prega, elas são de toda a sociedade, elas são leis universais. Por isso, aquelas pessoas podem até ficar fora momentaneamente desse entendimento, mas com o tempo elas vão se acostumando, vai ser tanta gente falando daquilo ali, que elas vão ficando naturais. Né? Todo mundo mas, então vamos ver se realmente é isso, porque está todo mundo dizendo, então a gente vai também começar a observar direitinho, e quando a gente começa a ver, começa a estudar, começa a fazer uma reflexão em cima daquilo ali, a gente vê que tem uma lógica nesse pensamento. Tem uma lógica, tem uma razão de ser aquilo que os Espíritos têm nos ensinado. E assim, meus irmãos, nós vamos deixar para a próxima apresentação, nós vamos deixar o comentário dessa questão, que ela é um pouco longa. Né? Então vamos deixar para o próximo domingo, né, se Deus quiser. Obrigado. Então, nós vamos convidar os passistas para entrarem. Pode pagar já. Enquanto os passistas vão entrar, vamos só lembrar de alguns recadinhos. Obrigada.
que o mês de outubro é o mês espírita Allan Kardec. Então, durante as segundas-feiras de outubro, a gente vai ter uma passagem desde Moisés até o Consolador Prometido, a doutrina espírita, chegando também nas obras fundamentais. No dia 28, a gente vai ter a pizza do bem. Então, quando for no domingo que vem, a gente pega as encomendas, quem desejar. E agora nós vamos elevar os nossos pensamentos ao Divino Mestre Jesus, aquele que esteve aqui nos ensinando a caminhada rumo a Deus, nosso Pai, através do amai-vos uns aos outros, através dessa caridade, que é o próprio amor em ação. E nesse instante, rogamos a Ti, Senhor, a magnetização das águas, que possa nos preparar para o tratamento espiritual do passe, e para os nossos irmãos que estão assistindo através do canal do YouTube, do Facebook, que possam receber o passe espiritual. Que todos esses ensinamentos calem fundo ao nosso coração, nos levando sempre à reflexão da vivência do Teu Evangelho, Senhor. E assim, com a oração que nos ensinastes, agradecemos e rogamos por uma semana de muitas bênçãos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Vamos em paz, que Jesus nos abençoe. Assim seja.